Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série sobre o mercado financeiro no Power BI. Meu nome é Karine Lago e desde quando eu mostrei esse painel daqui, muitas pessoas me pedem para mostrar como fazê-lo, só que eu demorei muito tempo, então eu vou dividir essa série em pequenos vídeos e hoje nós falaremos sobre o dólar. Só que eu não quero apenas te mostrar como obter esses dados da fonte mais confiável possível, que seria o Banco Central Brasileiro. Eu também quero falar o conceito, porque eu sei que existem muitos jovens que estão assistindo a gente aqui. Então, o que é uma taxa de câmbio? Nada mais é do que o valor de uma moeda estrangeira na moeda nacional. Então, quando a gente fala que a gente precisa de R$2 para comprar $1, é porque a gente realmente precisa de duas notas de R$1, se é que existem notas de R$1 disponíveis atualmente, acho que só existe de dois, para comprar $1. E atualmente, na gravação desse vídeo, o dólar está a 4,10. É realmente muito alto. E a variação dessa taxa de câmbio não significa que o Brasil está mal. Pode sim significar, e nesse caso é realmente isso. Mas também pode significar que os Estados Unidos, por exemplo, está em um cenário muito bom em relação ao Brasil. Então a variação é muito complicado de avaliar e depende não exclusivamente do Brasil, mas sim das influências externas. E existem alguns tipos de dólar também. Existe o comercial e o turismo. Nesse vídeo daqui nós analisaremos o PETAX, que é a variação das negociações praticadas pelas instituições financeiras. E aí o Banco Central ele faz uma média disso e disponibiliza nessa API pra gente, que é oficial. Muitas empresas, inclusive de exportação, utilizam essa taxa para fazerem seus negócios no dia seguinte. E você não pode se basear nesse dólar para poder estimar o dólar turismo, porque normalmente ele é 10 ou 15 centavos mais caro mesmo. Então vamos analisar como buscamos o dólar PETAX diretamente da API do Banco Central Brasileiro. E esse vídeo será dividido em duas partes. Nessa primeira, nós obteremos os dados nessa ferramenta daqui no Power BI. E na segunda parte, no segundo vídeo, faremos a análise das informações obtidas, com o intuito do vídeo ficar pequeno e mais fácil de você assisti-los e aprender e acompanhar. Então, primeiro vamos obtê-los e eu vou te apresentar onde que está a API do Banco Central. Eu vou apertar Alt Tab aqui para irmos para esse site, no endereço dadosabertos.bcb.gov.br. Esse endereço está aqui na descrição do vídeo. Existem outras informações aqui, mas a que nós vamos consumir vai ser o dólar comercial, venda e compra das cotações diárias. E como toda API que se preze, ela vai ter uma documentação. Você pode ler para ver quais são os argumentos e as partes da URL que você pode adicionar para poder explorar esses dados. E nós vamos utilizar a cotação do dólar por período, que está aqui embaixo. Então, eu vou clicar em explorar e ir para recurso. Nem todas as APIs terão esse mesmo formato, mas aqui no Banco Central especificamente, nós temos um jeito mais Nutella, muito mais fácil de fazer, que é preenchendo esse formulário daqui e automaticamente a URL vai se formar com o tipo de dado que nós precisamos. Para quem nunca trabalhou com uma API, normalmente ela tem uma URL padrão, que é, por exemplo, essa daqui, ó, até o Olinda, e depois tem suas características, para poder apontar diretamente para a informação armazenada no servidor aqui no caso do Banco Central. Então, no caso, seria o serviço do PETAX, e aí vai ter qual que vai ser a data inicial, a data final da cotação, quantos registros eu quero, nesse caso aqui o top 100, e qual que vai ser o formato de exportação. Nessa URL, o JSON. Então, nesse caso, nós vamos preencher todo esse formulário e essa URL vai se formar automaticamente. Nem todas as APIs, como eu falei, vão ter esse formato daqui. Se não tiver, basta ler a documentação para você conseguir fazer sua própria URL manualmente, ou de acordo com algum padrão que você vai estabelecer, que vai consultar automático. Então, a gente precisa ver qual que é o formato de data, que é esse primeiro argumento que ele pede, que nós devemos inserir. Então, se eu clicar aqui nesse izinho, na verdade, só passar o mouse, eu sei que o formato é de mês, DD, depois AAA, e tudo isso separado com hífens. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu quero do mês, né, 1, do dia 1, de 2000. Vamos pegar as cotações do dólar desde o ano 2000. E a data final, eu vou colocar 12, porque primeiro vem o mês, então o mês 12, depois o dia 31 de 2018. Agora vamos para o próximo argumento, que é o primeiro. Aqui está falando qual é a primeira entidade que será retornada. Só que está vendo que não tem esse asterisco aqui? Então quer dizer que não é um campo obrigatório. Eu quero que o primeiro registro seja esse daqui. Então eu vou deixar todo esse registro aqui em branco. Esse máximo eu não quero que seja só 100, eu quero mais que 100. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 mil.
na verdade 100 mil. Não sei se ele vai retornar 100 mil cotações, ou seja, 100 mil dias, mas vamos ver se vai dar certo. E o filtro, se eu quiser filtrar para algum tipo específico, não quero. Ordenação não importa para a gente, porque vamos tratar esses dados lá no Power BI. E qual que é o formato? JSON, XML, CSV ou HTML. Vamos deixar esse daqui mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo só explicando as diferenças entre esses tipos de arquivo, qual é o mais otimizado para você trabalhar no Power BI, porque existem diferenças de otimização, de tamanho. Mas vamos deixar esse assunto para outra aula, porque senão a gente vai começar a falar sobre várias coisas aqui. E os campos que são os mais importantes. Eu quero qual é a cotação de compra, a cotação de venda e a data e hora da cotação. Todos esses três. Observe que quando eu vou clicando, olha aqui na URL do arquivo, ele vai modificando automaticamente. Então é isso que eu falei, que ele vai formando essa URL à medida que esse formulário é preenchido. E que nem todas as APIs terão essa forma tão fácil assim. Ainda bem que essa tem. Então, agora basta eu executar essa URL ou copiá-la. Mas, olha só, o botão executar está inativo. Ele está falando que só consegue retornar 10 mil registros. E lembra que aqui eu coloquei 100 mil? Então, eu vou tirar aqui, vou colocar só 10 mil, porque essa API ela é pública, deve ter muita gente acessando essa API daqui e pode, talvez, utilizar muitos recursos lá do servidor. Então, eles limitam as consultas a essa API para que o servidor ainda continue com os recursos alocados de uma maneira boa, correta, performática. Então, agora eu posso clicar aqui em executar, a gente vai ter uma prévia dos dados aqui embaixo. Está aqui a nossa tabela, só que nós não vamos conectar a essa tabela, e sim copiar a URL. Mas antes vamos ver o que ele retornou. Nós temos aqui a data e hora da cotação, então começou no dia 3/1 de 2000, ou seja, dia 1 e dia 2 não tiveram cotação, porque feriados e dias de final de semana não tem mesmo, então talvez o dia 3 era uma segunda-feira. E aí a cotação de venda e a de compra. Agora eu vou simplesmente copiar essa URL aqui, posso selecionar ou então copiar a URL clicando nesse botão e nós vamos para o Power BI e obter dados. Nessa ferramenta daqui, nós teremos acesso ao Power Query, ao editor de consultas. Nós utilizaremos o Web, que é esse daqui, mas se você tiver outras bases de dados, é só clicar em Mais. E aí vai ter todas as categorias de conectores a bancos de dados, a Power BI, ao Azure, a serviços online e muitos outros. Nesse caso, vamos escolher da web que estará aqui em outros, web. Então, eu vou clicar em conectar e vou apertar Ctrl V para colar a nossa URL da API lá do Banco Central. Então, está tudo aqui. Ela pode ser grande, não tem problema. O que importa mesmo é estar apontando diretamente para a URL exata daquela API. Então, eu vou clicar aqui em OK. Ele vai fazer a consulta, então ele está buscando os dados. Pode demorar um pouquinho, dependendo da performance desse servidor e da minha internet. E aqui ele já abriu o editor de consultas por cima do meu Power BI. Tá vendo? Aqui eu tenho o Power BI e aqui eu tenho um editor de consultas. Vamos continuar nesse editor de consultas e olha qual que vai ser o retorno. Não era o que eu esperava, eu queria os dados aqui. Só que se clicarmos aqui em lista, ele vai exibir um objeto do tipo record, aqui no Power Query, que lá embaixo a gente consegue visualizar o que ele tem. Olha só, tem a data de compra, venda e a data e hora de cotação. E cada uma dessas linhas vai ter esse conjunto de colunas que poderemos utilizar expandindo esses records aqui. Só que existe uma propriedade da lista, tá vendo que nós estamos numa lista? Dentro do Power Query você não consegue adicionar colunas na lista, você não consegue manusear tão detalhadamente como em uma tabela. Então, por isso, a gente tem esse recurso daqui de transformar uma lista para tabela, para a gente poder adicionar outras colunas e utilizar funções do Power Query para explorar esses dados que estão armazenados nesse objeto do tipo record. Então, eu vou simplesmente clicar aqui para a tabela que está localizado na guia ferramenta de lista, na guia transformar. Ele vai exibir essa janela para tratar erros e identificar delimitadores. Vou colocar simplesmente OK, não preciso mexer nisso. E olha aqui, a gente tem essa coluna com esse símbolo de cima. Era isso que eu queria obter. Porque ao clicar aqui, eu vou conseguir expandir as informações do tipo record em cotação compra, cotação venda, data e hora cotação. Eu vou desmarcar essa opção para não ficar com esse nome de coluna aqui na frente de todas essas outras colunas. Então, nesse caso, o prefixo é o coluna 1 e eu não quero que ele fique antes. Então, eu quero só esses nomes, vou pressionar OK. E agora nós temos
os dados aqui prontos e buscados diretamente da API. Você viu como que foi fácil? E eu tenho aqui desde o ano 2000 até 2018. Você está duvidando? Vamos ver se realmente tem. Ó, aqui é o ano 2000. Eu vou inverter, tá? Eu vou vir aqui em transformar e vou inverter as linhas só para conseguir ver o último dado lá do nosso modelo importado lá do Banco Central. Então, inverti, tá o dia 23/10/2018, porque eu estou gravando esse vídeo nesse dia. Nós buscamos até o dia 31/12/2018 e ele não deu erro. Isso quer dizer que, à medida que eu vá atualizando esse arquivo de Power BI ou utilizando o gateway do Power BI para atualizar automático, ele vai atualizando automaticamente essa data também. Então, não importa se você quiser colocar uma data futura, ele não vai apresentar erro. Quem aprendeu Power BI comigo sabe que a cada elemento que a gente vai clicando aqui no Power Query, novas etapas são criadas aqui na direita. E essa inversão que eu fiz, simplesmente para ver se 2018 tinha sido buscado aqui na nossa base, ela gerou uma etapa e isso vai ser considerado na minha transformação e nos meus dados. Eu não quero isso. Eu não quero simplesmente inverter, não quero fazer esse processo de transformação, que é inútil nesse caso, porque nós não vamos analisar os dados nessa ordem. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse xizinho para desinverter as linhas e não ter essa etapa aqui. E agora a gente precisa tratar esses dados, porque eles não estão no formato ideal. Qual que é o formato ideal? Que esses dois números aqui dessas duas colunas tenham o formato decimal, porque são números, e que esse daqui seja data, ou data e hora, pode ser também. Nesse caso, a hora é irrelevante para a gente, então eu vou ficar só com a data. Mas se para você for relevante, deixe ela. Então, eu vou primeiro começar a transformação desses dois aqui. Vou segurar a tecla Shift, selecionar tanto essa coluna quanto essa, clicar com o botão direito, alterar tipo, e vir aqui no número decimal. Eu ainda não sei se tem um erro nessa coluna, em algum dos números aqui no meio. Creio que não, porque é um dado de uma API e não é desestruturado, é bem estruturado, mas a gente vai analisar mesmo assim com um recurso novo do Power BI que habilitaremos daqui a pouco. E nessa coluna aqui, data, hora, cotação, precisamos transformá-la apenas para data, porque o horário é irrelevante para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui todo o horário, todo esse caractere que tem depois desse espaço central aqui entre a data e a hora. Para isso, eu vou transformar essa coluna mesmo, não precisa adicionar uma nova coluna, eu vou transformar e vou vir aqui em extrair texto antes do delimitador, porque o delimitador será esse espaço. Então, eu vou simplesmente pressionar aqui espaço no teclado. Ó. Tem um espaço aqui que não vai dar para ver visivelmente, mas estou tentando mostrar que existe. Então, depois de ter apertado o espaço no teclado, colocado esse espaço aqui, vou pressionar OK, e aí teremos apenas a data. Aquele horário foi todo ignorado, olha só. Para baixo também está tudo ignorado porque tem o mesmo formato. É importante que o padrão dos seus dados esteja assim também. Nesse ABC, vou clicar aqui e mudar apenas para data. E agora nós temos a nossa data organizada e pronta para ser analisada. Vamos analisar os dados dessas três colunas com um recurso novo que foi adicionado no Power BI. Aqui em Arquivo, Opções, e em recursos de visualização, vamos escolher habilitar criação de perfil de coluna. É essa opção daqui, ó. A minha estava desabilitada, cliquei aqui, depois vou pressionar OK. Ele vai falar que eu preciso reiniciar o meu Power BI. Tudo bem, então vou clicar em OK, vou salvar essas modificações, aplicar agora. Se você já tiver com esse recurso habilitado, não precisa fazer isso. Ou se você quiser apenas ver o que eu estou fazendo para analisar essas colunas, também não precisa executar esse processo. Vou salvar, fechar e daqui a pouquinho eu volto com o Power BI já aberto para não tomar tempo de você. Abri novamente o Power BI e vou clicar agora em editar consultas para voltar lá para o Power Query. Nessa coluna daqui, nós temos essa linha verde aqui embaixo, tá vendo? E agora a gente vai vir aqui em exibição e habilitar o qualidade da coluna, para verificar se essas colunas possuem algum erro específico na hora que trocamos os tipos de dados. E nesse caso, olha só, está tudo 100%, não tem nenhum erro e nenhum vazio. Os nossos dados estão com uma boa saúde, eles estão bons para serem analisados. E isso significa que não vão dar tanto trabalho assim lá no DAX e no relacionamento. A gente vai conseguir criar nossas visualizações de uma forma um pouco mais tranquila, é claro que dependendo do seu modelo. Talvez esse recurso já esteja habilitado para você e não tenha que fazer esse processo de habilitação lá nas opções que eu fiz antes de fechar o Power BI, caso você esteja vendo esse vídeo do futuro. Então, agora basta eu vir aqui na página inicial
e fechar e aplicar, mas antes, olha só como é que está o nome dessa tabela. Está muito ruim. Cotação, dólar, período, data inicial, está com o nome da nossa URL. Eu vou tirar esse nome porque vai ficar muito complicado nas funções DAX escrever tudo isso. Vai ficar muito longo, né? Na verdade, eu vou usar o auto-preenchimento, mas fica muito longo para ler. Vou simplesmente colocar dólar, sem acento mesmo. E agora sim, vou fechar e aplicar. Apenas para fins de rápida visualização, eu vou criar um visual aqui, só que essa exploração dos visuais e da análise será feita na segunda aula, na próxima. Então, eu vou simplesmente clicar aqui em data e hora, depois a cotação de venda, porque eu não sei se você sabe, quando você quer comprar dólar, você usa a cotação de venda, que ela é um pouco mais cara que a cotação de compra. Quando você quer vender um dólar, aí você usa a cotação de compra, porque tem alguém comprando de você. E aqui tem alguém vendendo para você. Então, a gente vai utilizar o dólar cotação venda. E aqui eu estou criando medidas implícitas e não estou usando a tabela calendário. Calma que na aula onde vamos analisar esses dados utilizando funções DAX, medidas explícitas e um calendário, nós faremos o processo mais complexo. Aqui eu só estou colocando para efeitos de visualização imediata para vermos qual que foi a importação realizada. Então, eu só vou colocar aqui uma cor de fundo bem rápida para conseguirmos ver alguma coisa. E também vou habilitar o rótulo de dados. Depois vou voltar aqui para campos. E eu sei que ele está somando a cotação de venda. Não quero fazer isso, quero uma média aritmética. E aqui nós temos de 2000, do ano 2000 até 2018. E se eu abaixar aqui, ó, eu vou descer aqui para baixo, nós temos o trimestre e depois por mês. Então, aqui, se eu vier lá para baixo, eu consigo ver aqui que no quarto trimestre de 2018, ou seja, está começando agora em outubro, a média do dólar está 3,78, talvez pelos efeitos da eleição. Antes estava 4,12 e agora 3,78. E fazendo essa simples importação e simples gráfico, sem medidas DAX, a gente já conseguiu visualizar qual que foi a performance do dólar ao longo dos anos e dos meses. E na próxima aula exploraremos um pouco mais essas informações. Se você quiser fazer download desse modelo daqui para acompanhar na próxima aula ou para analisar o que fizemos, basta você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo.